A Mãe do Traidor, de Máximo Gorki, tradução de David Júnior, voz Iba Mendes. Havia já várias semanas que a cidade estava cercada por uma legião compacta de inimigos armados de todas as armas. De noite acendiam fogueiras e as chamas, atravessando as densas trevas, cravavam nos muros da praça uma infinidade de olhos avermelhados e malignos. Essas luzes que espreitavam suscitavam pensamentos sombrios no espírito dos sitiados. Do alto das muralhas podia-se distinguir a cadeia de inimigos que ia se estreitando dia a dia, e como as suas sombras desmensuradas se agitavam em torno das fogueiras, percebia-se o relincho dos cavalos fogosos, mesclado ao tilintado aço, às gargalhadas sonoras e aos alegres cânticos dos soldados, e nada era tão atroz como o alvoroço desse exército certo de sua vitória. Todos os mananciais que forneciam água à cidade tinham sido atulhados de cadáveres pelos inimigos, que também tinham posto fogo às vinhas, espezinhando os campos e devastando os jardins. A cidade estava aberta por todos os lados, e não havia dia em que os caminhões e mosquetes dos sitiadores não enviassem chuvas de chumbo e ferro aos lugares acessíveis. Pelas ruas estreitas desfilavam acabrunhados os destacamentos de soldados exaustos e meio mortos de fome. Das janelas das casas saíam lamentos de feridos, gritos de delírio, preces de mulheres e choro de crianças. Só se falava em voz baixa e desalentada, interrompendo-se uns aos outros bruscamente, e todos aguçavam o ouvido, espreitando o assalto do inimigo. À noite, sobretudo, era que a vida se tornava insuportável. No silêncio, os queixumes, os prantos, se tornavam mais perceptíveis, mais claros e numerosos. As sombras de um azul meio preto, ocultando-se aos ansiosos olhares do acampamento inimigo, surgiam em tropel das barricadas longínquas e deslizavam até as muralhas semi-derruídas, e a lua, insinuando-se por cima das asmeias das tenebrosas cúspides, ia se erguendo pouco a pouco, semelhante a um escudo perdido, aplainado a golpes de cortantes espadões. Perdida toda a esperança de receber socorro, enormemente alquebrados pela fadiga e fome, contemplavam com terror as pontas do cume dos montes, as negras gargantas dos desfiladeiros e o movimento do campo inimigo. Tudo lhes falava de morte, e nenhuma estrela tutelar brilhava no céu das suas esperanças. Receavam acender as luzes no interior das casas. As ruas estavam sumidas nas trevas, e por elas deslizava silenciosamente, como um peixe no fundo de um rio, uma mulher envolta da cabeça aos pés num manto negro. Ao perceber a sua presença, as pessoas diziam: "É ela? Sim, é ela." E todos se dissimulavam nos cantos e baixavam a cabeça e apertavam o passo, sem descerrar os lábios. Os chefes das patrulhas a demonstravam desabridamente: "Outra vez na rua, Mona Mariana. Cuidado que não a matem, pois acho que ninguém trataria de procurar o assassino." Ela parava rígida, erguida, esperando, mas a patrulha se afastava, ou porque ninguém se atrevesse a pôr-lhe a mão em cima, ou porque a desdenhassem. Mona Mariana reatava então o seu caminho sozinha, para só Deus sabe onde, atravessando ruas e mais ruas, muda e sombria, como se fosse a encarnação das calamidades da cidade. Em torno dela iam se arrastando os sons plangentes que pareciam persegui-la, gemidos, soluços, rezas, vozes tristes, abatidas dos soldados que tinham perdido toda a esperança de salvação. Era cidadã e mãe, e pensava no seu filho e na sua pátria, e o seu filho chefiava o exército que sitiava a cidade. Era um bonito rapaz, impiedoso e alegre. Até bem pouco contemplava-o com orgulho, como preciosa oferenda que fazia a pátria, como uma força benemérita engendrada por ela,
para socorrer os habitantes da cidade, o ninho em que ela mesma nascera, em que o trouxera ao mundo e o criara. O seu coração estava unido por inúmeros laços indestrutíveis àquelas arcaicas pedras, com as quais os seus antepassados construíram as casas e levantaram as muralhas, àquela terra que guardava os ossos familiares, as suas lendas, as suas canções e as esperanças dos seus. O seu coração sangrava por ter perdido o ser que mais queria, mas Mariana não poderia dizer qual dos dois era nela mais forte, se o amor materno, se o amor da pátria. Por isso Mona Mariana noctambulava pelas ruas. À sua passagem, não poucos se atemorizavam, tornando essa negra silhueta pela personificação da morte, que de tão perto os rondava. Ao reconhecê-la, todos se afastavam silenciosos da mãe do traidor. Certa noite em que passeava, como sempre, sozinha, por perto das muralhas, topou com um vulto de mulher ajoelhada ao pé de um cadáver. Essa mulher estava rezando, com os olhos doloridos, fitos nas estrelas. No alto das muralhas, dominando a cena, umas sentinelas conversavam em voz baixa. Percebia-se o choque das suas armas nas pedras das ameias. A mãe do traidor perguntou: "É teu marido?" "Não." "É teu irmão?" "É meu filho. Meu marido foi morto há 3 dias e este hoje." A mãe do morto acrescentou, endireitando-se em tom resignado: "Nossa Senhora vê tudo, sabe tudo, graças lhe sejam dadas." "Por quê?" perguntou a outra. "Agora que ele morreu lealmente, lutando pela pátria, posso dizer que a sua conduta me enchia de angústia e de incerteza. Era volúvel, inconstante e gostava de boa vida, a tal ponto que sempre temi vê-lo arrastado à traição, como filho de Mariana, o inimigo de Deus e dos homens, chefe dos nossos adversários. Ah, este sim, que seja maldito, e que sejam também malditas as entranhas que o geraram." Mariana fugiu, escondendo o rosto. Na manhã seguinte, apresentou-se ao chefe das forças que defendiam a praça e disse: "Já que meu filho passou a ser inimigo vosso, matai-me ou permiti que abandone a cidade e vá para junto dele. Tu és um ser humano e amas a tua pátria, e o teu filho é hoje teu inimigo, como é de todos nós. Sou mãe dele, amo-o e me considero culpada pela sua traição. Reuniram-se em conselho para resolver o assunto e decidiram o que segue. Mulher, a honra nos proíbe de condenar-te à morte. Estamos certos de que não sugeriste a teu filho o odioso crime que ele praticou e compreendemos o muito que has de sofrer, mas aqui és inútil, nem sequer nos pode servir de refém, visto que o teu filho não te tem nenhuma estima. Cremos que te esqueceu por completo, e esse será o teu maior castigo, se é que mereces algum. Temos para nós que é pior que a morte." "Sim", respondeu a mãe, "é pior que a morte." A porta da cidade se abriu à sua passagem e Mona Mariana saiu para o campo. Os seus conterrâneos, do alto das muralhas, ficaram vendo-a afastar-se pela terra natal, empapada do sangue vertido por culpa do seu filho. Ia andando lentamente, como se lhe custasse despregar os pés do solo, e saudava os cadáveres dos defensores, afastava desdenhosamente com o pé as armas caídas e quebradas. As mães odeiam as armas ofensivas e só aceitam as que servem para proteger a vida humana. Parecia que levava sob a capa uma taça cheia de um líquido que temesse derramar. Afastava-se e a sua silhueta ia ficando menor, e os que estavam contemplando da cidade tinham a impressão de que com ela desapareciam a ansiedade e o desespero. Parou no meio do caminho, deitou para trás o capuz que lhe cobria a cabeça e ficou contemplando durante algum tempo a cidade. Do acampamento inimigo tinham vislumbrado essa mulher que avançava sozinha pelos campos, e uns vultos escuros vieram se aproximando dela cautelosamente. "Vosso chefe é meu filho", afirmou, e ninguém pôs em dúvida as suas palavras.
Os soldados se agruparam então em torno dela e começaram a andar, falando do valor e do talento do seu caudilho. Ela os ouvia erguendo a cabeça orgulhosamente, mas sem mostrar-se surpreendida. Era assim que devia ser o seu filho. Afinal, achou-se diante daquele que jamais estivera fora do seu coração. Trajava roupagens de veludo e seda, e as suas armas estavam coalhadas de pedras preciosas. Tal como o via ante os seus olhos, assim o vira mais de uma vez em sonhos. Mãe! Exclamou o guerreiro, beijando-lhe as mãos. Vens reunir-te a mim? Pressentiste os meus desejos? Amanhã mesmo tomarei esta cidade maldita. Esta cidade em que nasceste? Recordou-lhe a mãe. Ele, porém, embriagado pelo renome de suas façanhas, ambicioso de maior glória, falou com o insolente ardor dos anos juvenis. Nasci no mundo e para o mundo, para enchê-lo de assombro. Se não destruí antes esta cidade, foi por ti. Isso me impedia de chegar à glória com a rapidez que ambiciono, mas agora que saíste dela, amanhã mesmo hei de acabar com essa guarida de rebeldes, onde cada pedra te conhece desde a tua mais tenra infância, suspira a mãe. As pedras são mudas, se o homem não as obriga a falar, que falem de mim as montanhas, esse é o meu desejo. Mas os homens? Mãe, não os conheço, também tenho necessidade deles, pois os heróis são imortais unicamente pela memória dos homens. A mãe respondeu: herói é o homem que cria a vitória a despeito da morte, é o que vence a morte. Não, atalhou o traidor, o que destrói uma cidade é tão glorioso como o que a edificou. Ignoramos se foi Rômulo ou Enéas quem fundou Roma, mas sabemos com absoluta certeza que foi Alarico, com o seu exército, que a destruiu. Estiveram falando assim até que o sol se pôs. Mariana interrompia cada vez com maior ardor os incessantes discursos do filho. A mãe cria e depois protege. Falar-lhe de destruição é ir contra a sua obra. O filho ignorava isso. A mãe é sempre hostil à morte, e a mão que mata um homem é odiada por todas as mães. O filho não via isso, porque estava cego pelos frios raios da glória que corrompe os corações. E ignorava também que uma mãe é uma fera tão astuta e desapiedada como um valente, quando se trata da vida, que ela tem a missão de socorrer e perpetuar na terra. Mariana estava sentada, curvada, pela porta da tenda suntuosa, cujo reposteiro estava arrepanhado, divisava ao longe a cidade em que pela primeira vez experimentara as doces emoções da concepção e as dolorosas convulsões do dia em que trouxera ao mundo aquele que agora se propunha a realizar a obra nefasta. Os raios escarlate do sol inundavam de tons sanguinolentos as muralhas e as torres da cidade. Os cristais das janelas refletiam raios ameaçadores. A cidade inteira parecia agonizar, e dizia que a seiva purpúrea manava por 1000 feridas. Decorreu um bom espaço de tempo. A cidade foi enegrecendo como um cadáver. Por cima dela as estrelas iam se acendendo como círios funerários. A mãe espiava tudo isso, as casas sumidas na obscuridade pelo temor de atrair a atenção do inimigo, as ruas tenebrosas, saturadas do cheiro pestilento dos cadáveres, e o rumor apagado das pessoas que esperavam a morte. Via cada coisa, cada detalhe e o conjunto daquele espetáculo de desolação, e esse quadro familiar que lhe era tão querido estava ali, diante dela, muito perto dela, silencioso e como se esperasse a decisão que ia tomar. Dos pontos mais elevados dos tenebrosos cumes dos montes, deslizavam para a planície umas nuvens que eram como corcéis alados, precipitando-se sobre a cidade consagrada à morte. Talvez efetuemos o ataque nesta noite mesmo, se a escuridão for bastante, disse o filho. É incômodo matar quando o sol brilha e o reflexo das armas deslumbra, dão-se muitos golpes em falso. Ela disse: vem, reclina a cabeça sobre o meu peito, como quando eras pequeno. Lembras-te como eras bom e alegre nesse tempo?
todo mundo gostava de ti. Não amo senão a glória e tu, que me fizeste como sou. E as mulheres? Perguntou a mãe, inclinando-se para ele. Tenho muitas, mas cansam logo, como tudo que é doce. A mãe lhe dirigiu uma última pergunta. Não gostarias de ter filhos? Para quê? Para que os matem? Isso me faria sofrer e eu seria demasiado velho para vingá-los. És formoso, mas estéril como um relâmpago, suspirou a mãe dolorosa. E ele respondeu sorrindo, sim, como um relâmpago, e foi adormecendo no colo da mãe, como se fosse uma criança. Então ela o cobriu com o seu manto negro e lhe sepultou um punhal no coração. Ele estremeceu e morreu sem um gemido. O golpe tinha sido direto, porque uma mãe sabe sempre onde palpita o coração de um filho. Fazendo resvalar o cadáver, que ele jazia sobre os joelhos até os pés dos guardas consternados, exclamou, olhando para a cidade: como cidadã, fiz pela pátria quanto pude. Como mãe, quero acompanhar meu filho. É tarde demais para gerar outro, e a minha vida se tornou inútil. E mergulhou com mão firme no coração aquele mesmo punhal, quente ainda do sangue do seu filho, do sangue dela. Quando o coração sofre, é fácil feri-lo, sem errar o golpe. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.